Comigo em 1 João, primeira carta de João, primeira epístola, 1 João capítulo 2, verso 12 em diante. Deus tem uma palavra para você. Quantos aqui são filhos? Levanta a mão. Todo mundo é filho, né, gente? Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Quantos aqui são jovens? Levanta a mão. Segundo o pastor André diz, né, que jovem abaixo de 150 anos, né? Então, dá para incluir todo mundo aqui. E é tão poderoso aquilo que o apóstolo João ministra aos nossos corações, irmãos. Uma palavra que foi escrita há tanto tempo, mas que continua atual e falando diretamente aos nossos corações. 1 João capítulo 2, verso 12 em diante. Olha o que diz: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E aí João vai e confirma isso mais uma vez. E ele diz: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Você pode dizer amém? Sabe, 3 palavras aqui, que ele vai e direciona aos filhos, aos pais e aos jovens. Mas na verdade, essas 3 palavras, elas se completam e elas se aplicam a qualquer um de nós. Primeiro ele diz: filhinhos, eu vos escrevi, eu vos escrevo, porque os vossos pecados estão perdoados. Por causa de quem? Do nome de quem? Do seu nome? Do nome de alguém que você conhece? Do nome de um pastor famoso? Não, por causa do nome de... Aí você diz: pastor, mas isso eu já sei. João escreveu algo tão óbvio. Você se engana, João não escreveu algo óbvio. João escreveu algo extremamente necessário. Hoje em dia as pessoas buscam mais ter consciência do pecado do que ter consciência do perdão. Sabe, consciência de pecado sem consciência de perdão não serve de nada. Então, João está hoje ministrando ao seu coração através dessa palavra. Sabe, ele escreveu isso há tanto tempo, mas essa palavra, ela é ministrada a nós hoje, para que você tenha consciência de perdão. Ele disse: eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram perdoados. A consciência que Deus quer que você tenha é consciência de perdão. Mas pastor, eu não tenho que me examinar, eu não tenho que reconhecer o meu erro, eu não tenho que reconhecer, sabe, o que fiz de errado, eu não tenho que confessar. Sim, mas no final você tem que ter consciência de perdão, porque só consciência de pecado te leva à condenação, te leva a ficar escravo dessa situação, te leva a ficar ainda mais preso a isso. E se você ler os capítulos antes dessa mesma carta, João vai dizer o seguinte: que quando nós confessamos os nossos pecados, Cristo é fiel e justo para perdoar. E aí você não vê que Jesus, ele é amoroso e misericordioso e bondoso para perdoar, mas ele é fiel e justo para perdoar. João escreveu que ele é fiel e justo. Sabe por que ele é fiel e justo? Porque os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Então ele disse: eu preciso ser fiel e justo com um preço que foi pago. Se você concorda que errou, se você concorda, se você confessa que pecou, se você confessa, assume o seu erro, eu também declaro sobre a sua vida perdão, porque eu já paguei o preço. É isso que Jesus nos afirma na sua palavra. Então a consciência de perdão é o que vai te levar mais longe. Não é a consciência de pecado, é a consciência de perdão. Porque só consciência de pecado vai te levar a viver debaixo de condenação.
E aí ele diz: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E ele repete isso de novo no versículo adiante. E quando a Bíblia repete a mesma informação, é porque de fato ela é extremamente necessária. Qual é o conhecimento que você tem de Deus? Como é que você conhece o teu Criador? Sabe, como é que você conhece? Jesus, ele vai nos ensinar que o conhecimento de Deus é desfrutar da sua própria vida, é desfrutar dessa vida com a qual o próprio Deus vive, a sua vida eterna, a vida zoe de Deus que habita dentro de nós. E só quem tem consciência de perdão é quem conhece a Deus. Mas quem conhece a Deus como? Aí ele vai dizer mais na frente, como pai. Mas antes ele vai e diz aos jovens: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Sabe, deixa eu te falar mais uma verdade aqui da palavra de Deus. Você não está travando uma luta da qual você pode ser que seja vencedor no final do segundo tempo, nos acréscimos do segundo tempo. Não, você está travando uma luta, uma batalha espiritual, da qual a própria palavra de Deus te diz que em Cristo você é mais que vencedor. E agora mais uma vez ele confirma na sua palavra, dizendo que você já venceu o maligno. Então uma coisa é o seu estado, outra coisa é a sua posição. A sua posição é de vencedor. Se você está passando por um estado de guerra, um estado, sabe, de batalha, saiba que a sua posição é de vencedor. Ainda que você tenha se posicionado de uma forma errada, sem ter um entendimento correto de quem é você nessa batalha, essa derrota não tem a ver com a sua realidade, sabe, essa derrota não tem a ver com quem você é em Cristo. A Bíblia diz que você já venceu o maligno. E aí João vai e confirma mais uma vez: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Você precisa ter a consciência, o entendimento de que Deus é seu Pai. Se Ele é seu Pai, você é seu filho. E qual é o filho que não perdoa o pai? Qual é o filho? Qual é o pai que não perdoa o filho? Desculpa. Qual é o pai que não perdoa o filho? Como é que você consegue olhar para Deus e não enxergar nele uma capacidade de perdão? Às vezes estamos nos relacionando com Deus como parece que Ele é o pai carrasco. Sabe por quê? Porque essa era a imagem de pai que foi gerada na sua vida durante tanto tempo. Talvez até você mesmo como pai muitas vezes não perdoa seu filho, não perdoou, sabe, alguém da sua família. Mas entenda, a imagem que Deus quer que seja gerada em você, da paternidade que Ele exerce sobre você, não é a mesma que você viu durante tanto tempo dentro da sua casa. Você precisa conhecer a Deus como Pai. E da mesma forma que Ele exerceu a sua paternidade sobre Jesus, da mesma forma também Ele exerce sobre você. Deixa eu te dizer, da mesma forma que o Pai amou a Jesus, da mesma forma o Pai também ama você. Da mesma forma que o Pai abençoou a Cristo, o Pai também abençoa você. Então João está falando verdades que talvez para você eram óbvias, eram, sabe, coisas que você já sabia, mas que são tão necessárias. E que às vezes nós não estamos tendo uma vida pautada nessa revelação. E ele confirma mais uma vez o que diz anteriormente: Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, pega essa palavra para você levar para sua casa.
seus pecados foram perdoados. Deus é seu Pai, você é filho dele, a palavra dele está em você. Você precisa conhecê-lo, conhecer o Deus que existe desde o princípio, e a vitória sobre o diabo ele já declarou sobre a sua vida. Você já venceu, você não é derrotado, você não é um fracassado, você não é qualquer um, você é mais que vencedor. Se você tem outra palavra para a sua vida, viva com outra palavra, mas a palavra que Deus tem para você é essa: teus pecados foram perdoados. Teus pecados foram perdoados. Eu sou seu pai, você é meu filho, a minha palavra está em você, e por causa disso, você já venceu o maligno. Quantos creem e recebem? Diga amém, diga aleluia, e aplauda ao Senhor.